Eu pedi que os irmãos abrissem novamente Efésios 6, onde foi lido e onde está o tema para esse evento, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Nós sabemos que essa daqui é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. O tema aqui, a gente sabe, basicamente gira em torno da salvação, né? Paulo revela mais um pouco da doutrina da salvação em Cristo Jesus, e talvez por ele estar preso, se sentir inspirado pelo Espírito Santo, baseado naquela vivência da cadeia, em usar a figura do soldado como analogia para descrever o armamento espiritual do crente. Observe que ele utilizou um armamento material para correlacionar com algo que é espiritual. E esse armamento tem, obviamente, uma função, não é para enfeite, nem é para colocar-nos em patamares diferentes. Eu sou mais equipado, você é menos equipado, e isso tornando alguém pior ou melhor. Não. Todo e qualquer crente, salvo Jesus, deve assumir essa postura, quando ele já diz no versículo 11, um verbo aqui no imperativo, revesti-vos. Ele já está dando aqui uma ordenança da parte de Deus. E não está dizendo assim para nós escolhermos qual é a arma que cabe melhor na gente. Olha, se você quer ser usado por Deus com capacete, então pega o capacete. Se você prefere usar o pato, se você prefere o cinto, de forma alguma. Todo o arsenal deve ser abraçado, tomado pelo crente, a fim de, como ele pode dizer aqui, estar firme contra essas ciladas, que são astutas, porque são do maligno. Essa palavra aqui no original, para essas astutas ciladas, é a mesma palavra para estratagema de guerra. Isso mostra que o adversário, ele não dá tiro no escuro. Muitas vezes os adeptos do maligno sabem mais da gente do que a gente mesmo. Ficam ao nosso derredor e à nossa espreita, preparando emboscada, preparando armadilhas que se encaixam perfeitamente no nosso perfil para poder nos dar uma rasteira. É por isso que o apóstolo disse, olha, toma a armadura completa, porque essa armadura estando completa, vocês estarão firmes. Porque a nossa luta, ela tem uma problemática diferente de toda e qualquer outra luta. Porque a nossa luta é com algo invisível. Pessoal que gosta de luta livre, que assiste essas coisas de MMA e por aí vai, fica horas ali olhando para aquelas coisas, bate-bate, sangramento, se divertindo com aquilo, e você vê a dificuldade de um adversário acertar o outro, todo um jeito, todo um toque, toda uma estratégia para poder dar um golpe fatal. Se assim já é difícil, imagine lutar contra uma coisa que a gente não vê. Como é que nós vamos lançar o ataque? E pior, como é que a gente vai se defender do ataque de outrem? Porque se alguém vem dar um soco, se alguém vai lançar um tiro, se alguém vai dar uma facada, eu vejo o agressor e a sua arma.
Mas o maligno utiliza armas, utiliza modos e estratégias que são imperceptíveis ao nosso olho carnal. Lembrem-se do que aconteceu, por exemplo, com o servo de Eliseu, quando houve o cerco em Samaria, e ele ficou apavorado, moço, quando abriu as portas e a janela e viu que a cidade estava cercada de um exército. Aquele era um exército terreno. E voltou correndo para o profeta dizendo: rapaz, a gente vai se acabar. Estamos só nós dois aqui, estamos cercados de um povo com todo tipo de arsenal bélico. E o profeta fez oração e disse: Senhor, abre os olhos do moço, porque ele não está vendo nada. Ele só está olhando para escudo, para lança, para espada, para carro e para cavaleiro. Faz ele ver o que eu estou vendo. E Deus tocou no olho do menino, e ele começou a dar glória, começou a se alegrar, porque viu que ao redor de toda a cidade tinha um exército de carro, de carruagem, de fogo. Aleluia. Sim, neste caso, o que estava preparado é quem aparentemente estava despreparado, que não tinha arma de ferro, de lança, não tinha arma de cobre, de bronze, mas um toque do Senhor seria suficiente para colocar todo o exército em disparada. Quando Josafá foi lançado ao desafio contra os midianitas e todos os outros exércitos vizinhos, pediu oração na igreja, e Deus tomou o profeta e disse: leva o povo para frente, para o fronte de guerra. Alguém pode ter olhado e dito: rapaz, ele está louco, não se convoca toda a população para a guerra, só quem vai para a guerra é homem. Na guerra de homem, mas aquela era uma guerra espiritual. De modo que Deus disse: leva o povo e bota os cantores na frente, mas na frente quem fica é a infantaria. Na guerra do homem, mas nessa guerra aqui quem manda sou eu. Bota o povo com instrumento, bota o povo com harpa, bota o povo com veste de cântico, porque eu vou trabalhar enquanto o povo canta. Mas enquanto o povo canta, vai ter lança voando, vai ter espada entrando, vai ter escudo para um lado e para o outro. Mas eu vou destruir o mal por si mesmo. Não vão levantar um braço, não vão tirar o pé do lugar. Enquanto me adora, eu disparato o exército inimigo, porque eu sou Deus que contra-ataco sem sair do meu lugar. Oh, aleluia. Primeiro diferencial de Deus é que nesta guerra espiritual ele consegue guerrear sem sair do lugar. Às vezes tu está na tua casa e uma guerra travada, dentro do teu quarto, ninguém pode te ajudar, mas o Senhor do seu trono diz: eu já dispensei o livramento para ti e para quem está ao teu redor. E esta armadura não é uma armadura qualquer. Paulo diz: não temos de lutar contra carne e sangue. Agora veja a nossa luta: contra principado, potestade, poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A sua briga é com gente grande, mas não é gente grande das forças armadas, do governo, da elite. A nossa luta é com gente grande espiritual, gente que, investindo contra nós, rapidamente nos destruiria. É por isso que vai ser dito aqui a lista de armas que nós vamos utilizar. E essas listas também são espirituais. Ele começa dizendo assim: olha, toma toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E qual é a primeira arma que o apóstolo mostra à igreja e a nós aqui? No versículo 14: estais pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade. Porque a roupa que eles usavam, os soldados, ela às vezes ficava com umas pontas soltas, e essas pontas podiam atrapalhar na hora de dar um golpe, ou de se livrar de outro, podia se enroscar na própria roupa. É por isso que eles utilizavam este cinto, para deixar tudo no seu devido lugar. É o cinto da verdade. Pode observar, meus irmãos, que quem leva uma vida de mentira, só vive enroscado. Porque o problema da mentira é que você se torna refém dela, tendo que encontrar outra mentira para ficar no lugar da primeira que você contou. Daqui a pouco pode ser até ser contratado pela Rede Globo para escrever novela, porque inventam um enredo
que se você não tiver discernimento de espírito, você diz, rapaz, é mesmo, você entra junto na história. Mas depois, o indivíduo vai se enroscar no próprio embaraço que está preparando. Quem é do sim, sim e do não, não, quem é da doutrina, quem é da palavra, quem está dentro do controle da palavra de Deus, dizendo, ó Jesus, comigo não tem arrumadinho, nem tem maracutaia não. Se você gostar da resposta, goste, mas a minha resposta é de acordo com o altar, é de acordo com a palavra, porque tem gente tomando lugar de político, querendo ganhar o voto da aceitação da sociedade. Tu tem que ganhar a aceitação de Jesus e do céu na tua vida. O céu tem que olhar para tu e dizer, eu estou me agradando do que tu estás fazendo. Ai, mas eu não sei como ela vai reagir, eu não sei como ele vai reagir. Não te preocupa com ninguém, porque quem anda na verdade não se embaraça com nada. Paulo escreveu para Timóteo, ainda na sua tenra idade, com um ministério muito profícuo à frente, e disse, ei, quem milita não se embaraça com o negócio desta vida, mas limita com legitimidade. Se tu é assembleiano, seja um assembleiano de verdade. Se tu é pentecostal, não seja pentecostal de feito e não. Faça valer o dom, faça valer a unção, faça valer a graça de Deus, foi derramada pela sua vida. Eu sempre digo, lá em Abreu e Lima, porque a gente é líder e está sempre falando para os adolescentes, para os jovens, parece que tem uma coisa que o jovem da igreja só é crente até o 3º ano do ensino médio. Quando ele ora, estuda, paga o preço para Deus fazer ele passar numa universidade, uma coisa, fazer uma faculdade, aí Deus abre a porta. Quando passa o 3º ano, que chega a falar, parece que entra um espírito, uma coisa que muda por completo a mentalidade, muda o jeito do cabelo, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de falar. Eu digo, Jesus, e precisa mudar para fazer faculdade? É um desespero. E ele entra lá e fica orando para ninguém nunca perguntar de que igreja ele é. Fica ali, ó, calado, na dele e na dela. Aí, mas sempre tem aquele dia, sempre tem o dia de conversar, de se apresentar. Às vezes alguém fala de crente nas conversas, aí ele vai no meio, é mesmo. E Jeová só olhando do céu, dizendo, rapaz, eu não te botei aí para tu entrar na roda de escarnecedor não. Eu te botei aí para o povo ver que crente não é tapado como diz não. Pelo contrário, crente tem inteligência, tem sabedoria, tem a mente iluminada. Afora a bandeira da verdade aí dentro, mostra quem tu és. Fica lá caladinho, como uma tartaruga, a cabeça dentro do casco para ninguém falar com ele. Aí quando alguém pergunta, tu é crente? Aí não pode mentir, aí diz, eu sou. De onde? Da Assembleia de Deus. Misericórdia, da Assembleia de Deus, aquela igreja. Mas olha, veja bem, eu sou assembleiano, mas eu não sou aqueles assembleianos não, sabe? Eu sou mais light, eu sou mais culturalizado, sou mais político. Faça isso não, porque Jesus volta e tu fica perdido no meio do arraial sem identidade. Quando alguém perguntar, tu é assembleiano? Sou. Tu é daquele? Sou. Eu bato palma, eu dou glória a Deus, eu falo em língua, eu dobro meu joelho, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Vem comigo receber também da parte de Deus e se tornar um crente melhor do que eu. Porque, irmão, se for para ser um crente cheio de ponta, é melhor guardar as armas e ficar em casa. Mas se tu quer ir para a guerra, aperta esse cinto, aperta ele e diz, estou aqui, Jeová, eu não vou abrir mão do que o Senhor propôs para o meu coração. Não fique relaxado. Ai, mamãe, esse negócio aperta muito, eu quero ficar mais livre. A gente só vai ter sossego quando chegar no céu. Enquanto estiver na terra é pressão, mas essa pressão vai vir com óleo, esta pressão vai vir com graça, essa pressão vai vir com ânimo da parte do Senhor, para nós vencermos. Eu já peço licença, o púlpito está cheio de obreiros, ministros. Aí alguém pode dizer, mas o irmão está falando dessas coisas. Foi o tema. Eu disse, rapaz, botar logo um tema desse para falar. Aí tem que falar, né? Está dentro da palavra. Então os irmãos só tenham assim um pouco de paciência. Versículo 14 ainda diz, outra arma, vestida a couraça da justiça. Porque como eles lidavam com lança e com flecha, naquela época não tinha revólver, com espada, então procuravam dar logo o golpe nos órgãos viscerais. Não ia perder tempo dando soco no ar, nem cortando o braço, nem dedo de soldado, né? Para matar logo, perfurar fígado, estômago, pâncreas, coração, tudo. Então o soldado colocava a couraça que ficava presa ao seu corpo, de modo que ele pudesse estar isento
desses ataques que chegassem de repente. E esse versículo aqui, vestida, no original significa incorporada, colocada para dentro. Não era apenas um enfeite não, mas aquilo ali lhe abrigava por completo. O segredo, a particularidade, a intimidade. Porque a investida contra a nossa vida é grande. A investida contra a nossa vida é absurdamente grande. E Satanás, quando se levanta mesmo é para derrubar. Ele não fica com brincadeira de guerra de braço, não, para depois dizer, agora é tua vez. Não. Por isso que com pecado a gente não brinca, porque o ataque vem para ser fatal. Mas é por isso que o Senhor também providencia justiça para nos resguardar. Porque quem anda com o Senhor, anda na vereda da justiça. Nós vivemos num mundo, irmão, de corrupção extrema. Às vezes a gente quer apenas falar da corrupção do governo, que é o assunto que mais ressoa, mas você vê corrupção em todo canto. De uma pessoa que recebe um troco a mais, e às vezes diz, eita, Deus mandou, estava precisando. Deus não mandou nada, devolva, né? Mais 10 centavos, devolva. Isso é corrupção. Falar dos outros é corrupção. Essa coisa de guardar segredo, não saber guardar segredo, corrupção. Tem uma parábola até, uma ilustração no livro do pastor Josué Rodrigues, que ele diz que 3 jovens combinaram de subir no monte, 3 jovens do manto, né? Subiu o monte para orar. Aí quando chegou lá em cima, Deus não revelou nada. Aí eles resolveram, eles mesmos revelar, um para o outro. Aí um disse assim, irmão, vamos fazer aqui um trato? A gente vai contar cada um segredo. Agora um segredo mesmo, que você não conta a ninguém. Para a gente ter como lembrança do dia que a gente veio aqui nesse monte. Aí o primeiro disse, olha irmão, eu sou crente, amo as coisas de Deus, mas eu tenho uma fraqueza, eu não posso ver uma mulher, eu não consigo, irmão, ora por mim, apresenta a Deus essa fraqueza minha, porque não dá, eu tenho uma queda para a lascívia muito grande. Aí o segundo jovem disse, irmão, eu também tenho uma fraqueza, eu não posso ver um rapaz, eu tenho uma queda também para esse lado, e eu peço que vocês orem para Deus me libertar. Aí o terceiro viu tudo, ficou calado. Aí os dois, e você, irmão, não vai contar um segredo não? Ele disse, rapaz, eu também tenho uma fraqueza enorme, eu não consigo guardar um segredo quando me contam. Que problema, né, irmão? Mas quem anda em justiça não se envolve nessas coisas não. Quem anda na justiça fecha a boca e ouve mais do que fala. Quem anda na justiça só olha quando Deus manda. Só bota o pé aonde Deus carimba. Pisa aqui eu não quero que tu pise. Tá bom, Senhor, eu vou pelo outro lado. O outro lado é maior, mas eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou andar na tua vereda, porque na tua vereda eu ando no prumo, ando no nível, não tem como errar, e haverá perfeição no meu caminho. Versículo 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Não era qualquer sapato, porque você sabe, guerra tem empurra, tem empurrão, tem pontapé, tem aquela coisa toda. Então os soldados, eles usavam um chinelo, uma coisa que tinha uns pregos cravados na sola. Imagina ele andar com um negócio desse, não dava, né? Mas ali era para um ambiente de guerra, porque quando ele pisava no solo, ele ganhava estabilidade, então ele não caía facilmente. Assim é aquele que está calçado no evangelho, né? Há 2 tipos de pecado. Há aquele pecado que é involuntário, que a gente peca deslizando, nem sente, quando vê, está quase caindo, aí clama por Jesus, e ele sempre pronto, advogado que é, advoga a nossa causa, nos purifica e nos perdoa. É esse o pecado que geralmente nós estamos cometendo, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então quando nós ainda pecamos, porque nós ainda pecamos, só deixaremos de pecar quando chegarmos na glória. É claro que esse nível de pecado, graças a Deus, vai diminuindo ao longo do tempo, porque nós somos regenerados. Mas é esse pecado que nós cometemos. É aquele pecado que Paulo disse, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Pronto, é isso. E há um segundo tipo de pecado, que é a iniquidade. É o pecado deliberado. Esse Deus não perdoa. É aquela pessoa que peca, sabe que está pecando, gosta do pecado e continua neste caminho. Nós temos um problema grande também a tratar,
porque nós temos 3 fontes de pecado. Veja que pronto. 3 fontes de pecado. A primeira dela está exatamente dentro de nós, é a nossa carne. A segunda fonte de pecado é o mundo. E a terceira fonte de pecado é o maligno. Boa parte dos pecados que nós cometemos é culpa tão somente nossa. Ele é gerado dentro da gente, a própria tentação. Tem umas pessoas aí, metida espiritual, que tudo demoniza. Vai encher o copo com água, virou, a água caiu, já diz que o inimigo está furioso. Não é o inimigo que está furioso, ele não ia perder tempo com isso. Você que é desatento. É claro que eu não estou aqui para defender ele, né? Que ele não merece, nem precisa. Mas eu quero mostrar aos irmãos que boa parte dos nossos pecados são cometidos dentro da gente, ou pela influência do cosmos, do mundo ao nosso redor. A gente olha para um outdoor e se não vigiar já está pecando. A gente conversa com outra pessoa e se vigiar não está pecando. A gente pensa uma coisa, já entra em outro pensamento e daqui a pouco está envolvido num abismo que não tem volta. É por isso que o Senhor nos ajuda com a sua palavra, porque a palavra dele é lâmpada para o pé e é luz para o caminho. A palavra de Deus mostra onde a gente está e mostra para onde a gente vai. Ninguém engana, pode ter 12 anos, 13 anos, 14 anos, se o maligno vier com pirulito de vento de doutrina, diz: olha irmão, muito obrigado, mas eu já ouvi uma palavra primeiro, e essa palavra entrou no meu ouvido, passou pelo meu cérebro e entrou no meu coração. Aí quando chega no meu coração, não tem como voltar, porque eu escondo e guardo para não pecar. Aí não adianta vir prato de lentilha de ninguém, porque a palavra de Deus faz aquecer o coração. Pode chegar o cheiro da carne, aí você sente o cheiro do Espírito de Deus dizendo: eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. Paga o preço, guarda o teu pé, fica no altar, porque eu vou compensar a tua renúncia, te reembolsando com as minhas benesses espirituais. Depois que ele fala tudo isso, no versículo 16 diz: tomando sobretudo. Então veja que ele coloca aqui em destaque, utilizando esse advérbio: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, você sabe, é aquilo que a gente coloca na mão, a gente não, né? Quem luta, para se livrar dos golpes de flecha, de lança, de espada, de tudo. Só que lá na Roma antiga, quando eles iam lutar, como muitas vezes não tinha acesso para cravar a arma no soldado, então eles pegavam estopa com um material combustível embebido e lançava fogo nela e jogava. Então essa estopa vinha como um dardo e muitas vezes matava o soldado queimado. É por isso que eles tinham uma outra estratégia no contra-ataque. Esse escudo, ele era embebido com óleo. Veja que coisa linda. Porque quando a flecha batia no escudo, o óleo apagava o fogo estranho. Pá! Aí ele nem morria queimado e nem morria atingido pelo dardo. A mesma coisa acontece com o crente. Crente seco, carnal, em pecado, tudo que não presta que vem do adversário pega nele. Ele é uma caixinha de coisa ruim. Por quê? Porque ele não está embebido no óleo. Mas quem está embebido no óleo não tem arapuca, não tem bombo de macumba, não tem figa, não tem palavra de maldição, nada pega. Alguém vai para um trabalho de outra religião, bate os tambores a noite toda, aí tu antes de dormir dobra o teu joelho um minutinho e diz: Senhor, obrigado pela vida, me dá uma noite tranquila. Aí Jeová quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo e vai lá no fim da terra, acaba com a festa e diz: eu quero que ele tenha paz, porque ele vai dormir agora. Oh, aleluia! O teu Deus é melhor do que cerca elétrica, Rottweiler, Pitbull, guarda-costa, porque aonde tu estiveres, o teu pé não tropeça em pedra. Olhe, até para ter guarda-costa dá trabalho, porque tem que ter pelo menos 2. Não dá para ter um. Porque se tiver só um e o adversário quiser atingir na frente, aí o guarda-costa corre para frente, atrás fica desabrigado, aí ele vem por trás. Mas Deus não, Deus guarda a gente na palma da mão dele, girando como quem faz um movimento com um globo. Aí o maligno vai para a direita, vai para a esquerda, vai para um lado, vai para o outro, não dá. Se eu quiser tocar aqui em Ronaldo,
Saiu, não é para tocar. Com respeito aqui ao pastor. Se eu quiser aqui tocar nele, eu já estou tocando. Pronto. Mas se o adversário quiser tocar nele, tem que comparecer diante de Deus para pedir permissão. Vê que coisa linda. Não é assim? É. Eita, como tu és importante na presença de Deus. Ele não pode tocar, não. Aí, como ele não pode tocar, ele usa alguém para lançar a palavra de maldição. Olha o que aconteceu com Balaque, Números, livro de Números. Balaque encomendou um feitiço contra Israel. E Balão foi, tentou e não conseguiu. Disse, rapaz, não dá não. Arruma outra freguesia para eu fazer os encantamentos. Porque eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. A bênção dele é irrevogável e não tem validade. Eu não posso tocar naquele homem. Não posso tocar naquela menina. O Senhor nos guarda e nos livra de todas as coisas, mesmo no dia mau. Israel era cercada de montes. Salmo 121 foi escrito num momento caótico. Exércitos vindo de todo lado, não tinha para onde correr. Aí o salmista canta, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, não dormirá quem te guarda, eis que não dormirá o que guarda Israel. Um vigia rende outro vigia para tomar o partido do lugar, enquanto o outro descansa. Mas o Senhor que nos guarda não tosqueneja, não balança as pálpebras, os seus olhos estão postos continuamente sobre ti. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sombra por quê? Porque aonde a gente vai, ela vai. E a direita por quê? Porque ela fica direita no momento que o sol está a pino. Na hora mais difícil da vida, o Senhor está do lado dizendo, eu vou contigo. Eu entro e eu saio, porque eu não te desamparo um momento sequer. O Senhor guarda até a nossa entrada e a nossa saída. Absolutamente tudo. Toda ferramenta preparada contra ti, já foi dito aqui, não vai prosperar. E se tiver palavra de maldição sendo lançada na tua vida, eu quero te dizer, não fica com medo, fica no teu lugar de servo, porque a maldição do homem é matéria-prima de Deus para transformar em bênção e derramar sobre a tua vida. Quem levantar a palavra de maldição para a igreja, está apenas fazendo um favor a Deus, porque ele ajuda tudo e diz, pronto, eu vou abençoar o meu povo, é amaldiçoando e eu derramando bênção, porque todo o poder está na minha mão, até para transformar as coisas mais em boas. Tem que estar com óleo, tem que estar na unção. Os pastores faziam isso com as ovelhas, por isso que no Salmo 3 Davi diz, unge a minha cabeça com óleo, porque às vezes batiam as larvas de mosca e entravam pelo nariz da ovelha, se instalavam no cérebro, começavam a degradar o órgão. Elas sentiam tantas dores que começavam a bater a cabeça em tronco de árvore, em cerca, em rocha, e vinham morrer. Então o pastor experiente passava um óleozinho na fronde. Quando a larva vinha, quando a mosca vinha depositar a larva, agia como repelente e ia embora. Então retoma aquilo que eu digo, quem está no óleo, quem está na unção de Deus, bate e volta. Você crê nisso? É o repelente de Jeová, é o óleo do Espírito Santo. Tu nem sabe, às vezes vem as setas, bate e volta, tu nem sente, porque há um revestimento de unção da parte de Deus. E eu louvo a Ele, porque unção não se compra e nem se vende. Unção a gente só encontra diante do altar. Eu não sei qual é o nível de óleo da tua vida nesta noite, mas a oliveira verdadeira está aqui. E ela está mais uma vez nos dizendo que é Jesus Cristo. Eu fui prensado no Getsemane para produzir óleo para a minha igreja. Receba da parte de Deus provimento novo de óleo. O santo ministério receba uma carga nova de unção da parte de Deus. É muita luta, é muita afronta, é muito pecado querendo entrar na igreja, mas o Senhor está revestindo os seus santos, dizendo, não vai, eu ainda vou usar muita gente, eu vou usar gente grande, gente pequena, gente de nome, gente autônoma, eu vou tomar com a minha glória e com o meu poder, para expulsar o mal, e para
aravorar a minha bandeira santa, no voz da minha unção, no óleo da minha unção. Tem gente que é tão seco que se você tocar nele, esfarela. É difícil, viu, ser crente. Mas o Senhor, como mostrou a Zacarias, um candelabro, um castiçal, onde as lâmpadas ficavam em cima e tinha um canudo, um cano que fazia com que aquele óleo fosse subindo. Israel estava voltando do exílio, tendo que reconstruir muros, templo, mas havia uma investida muito grande sociopolítica para que eles não fizessem isso. E o povo começou a pressionar Josué, que era o sacerdote, Zorobabel, que era o chefe político naquela época, dizendo: não vai dar, a gente não tem nem arma para guerrear. Aí Deus mostrou a Zacarias aquela visão de óleo e disse: ei, eu já providenciei tudo, eu já enchi Zorobabel e Josué da minha unção, e mande dizer ao povo que não é por força e nem é por violência, para ninguém se gloriar do tamanho do músculo, é pelo meu espírito. A guerra é vencida pelo poder do meu espírito, pelo poder da minha palavra, pelo poder da minha unção, para que quando a vitória chegue, a bênção, a glorificação, o aplauso, a honraria seja tão somente do Senhor. E após tudo isso, Paulo entrega mais uma arma, dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse capacete, porque serve para resguardar a nossa mente. Estamos num tempo que a informação ela é transmitida com uma velocidade tão grande, que as pessoas estão cada vez mais se tornando autodidatas, estudando só. Fica em casa, na frente do computador, já aprende as coisas tudo só. Tocar instrumento, fazer uma comida. Estuda tudo, até idiomas, sem sair de casa. Isso é bom, mas também é ruim, porque tem muita gente que achando que sabe de tudo, deixando todo tipo de coisa entrar na sua mente e lhe atrapalhar, perdendo os rudimentos da fé, perdendo o calor do Espírito por causa de vento de fábula e de doutrina vã. É por isso que o Senhor também providencia um capacete, o capacete da salvação em Cristo, que preenche a nossa mente por completo e leva todo entendimento cativo ao Senhor. E depois de toda esta lista de armaduras de defesa, o Senhor nos providencia uma armadura de ataque. E qual é a armadura de ataque? Ela está aí na sua mão. Você poderia levantar aí sua Bíblia, por favor? Acho tão bonito quando a gente faz isso. Levanta a sua Bíblia aí, chacoalha ela. Olha aí, já dá para fazer uma guerra. Já dá para fazer uma guerra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás ao longo da história fez e continuará fazendo de tudo para que a gente anule isso que para eles é um mero objeto das nossas mãos. Ele pode até tirar isso aqui da nossa mão, mas não consegue arrancar das tábuas do meu e do teu coração, onde essa palavra já está implantada. E Paulo diz: olha, utiliza a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando ele escreveu uma das suas cartas para Timóteo, preocupado justamente com o afã da juventude, para que Timóteo não ficasse perdido em alguma coisa, ele disse: olha, maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem no original grego significa costurar em linha reta. Quem prega a palavra não pode ficar com vai e vem, com modismos, com ajeitados, fazendo curvas para agradar os ouvintes daqui ou dali, fazendo ajeitados doutrinários para agradar a massa. Quem prega a palavra vai fazendo corte direto e abrindo tudo, dizendo: olha, está aqui o pecado, está aqui o erro, vamos tirar, mas eu vou tratar, eu tenho óleo, eu tenho remédio, eu tenho salvação para te apresentar da parte do Senhor. Recebe, esta é a intrepidez da palavra. O escritor aos Hebreus disse: toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra entre as juntas e medula. Todo osso termina com uma junta, com uma articulação, com um tendão. Não dá para arrancar. Se você arrancar, vem um cartilagem com um pedaço de osso, ou vem osso com um pedaço de cartilagem. Daí o nome junta, porque está junta mesmo. Ninguém consegue separar. Só quem consegue é a palavra. A palavra de Deus vai lá na tua intimidade. Tem segredo nosso que a gente tem medo até de relembrar, porque nos envergonha nós mesmos.
Mas diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. O Senhor diz: olha, eu estou vendo tudo. Oh, aleluia. Não adianta máscara, não adianta enfeite, não adianta ajeitado. Eu estou te vendo como tu és. Mas eu quero te dizer que eu te amo. Eu tenho tratamento para a tua vida. Além disso, a palavra de Deus, ela vai dividindo espírito, alma, corpo, sensações, emoções, entendimento, tudo. Porque ela é uma faca de 2 gumes. Faca de 2 pontas. Alguém já viu uma faca de 2 pontas? Ou usou? Não dá para usar. Porque toda faca tem que ter um cabo de canivete, de madeira, de ferro, para que a gente possa manusear. Botar a força ali. Mas a palavra do Senhor é uma faca que não tem cabo. É 2 pontas. Quem pega já vai se cortando. É por isso, agora eu vou falar para pregadores, expositores da palavra, que quem prega a palavra é o primeiro a receber. De modo que quem prega a palavra tem que ter uma vida no altar. Porque é o primeiro que a palavra de Deus vai entrando. Porque tem gente que quer ser o dono da verdade e bater forte em todo mundo, assim assado, mas com a vida toda atrapalhada. Aí já vai dizer: aqui não, meu filho, que eu não preciso de representante não. O poder é meu. Recebe logo a cortada, tira o que não presta, vai logo te humilhando na minha presença, e depois eu te uso para o povo. Eu não sei se nessa noite você é do grupo dos que fala ou dos que ouve, mas para todo mundo aqui hoje, a palavra de Deus está penetrando e produzindo vida e vida espiritual. O nosso compromisso é com a palavra. Não sei se você tem costume, mas diga para o seu irmão: te prepara para a guerra. Te prepara para a guerra. É guerra, mas isso não assusta. Vê, é guerra e o povo está dando glória. Era para estar com medo, assustado, mas está dando glória porque já sabe o final desta guerra. Está olhando para o seu corpo, está dizendo: estou aqui, Jeová, estou pronto. Ei, tacante, repara, chora. Queres que eu fique na frente e atrás, que eu prego, profetize, que eu marche, que eu faça o quê? Eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Receba da parte de Deus armadura, polimento. Eita, quantas armaduras às vezes na guerra, porque a armadura é para ficar de feito. Então às vezes fica amassada, perde o brilho. Aí o Espírito Santo nesta noite reúne a gente e diz: eu vou polir a tua armadura, eu vou endireitar a espada, eu vou deixar tudo nos trinques, aleluia, porque eu quero te usar. Deus não vai esperar, já que estamos em culto de juventude, você fazer 40 anos, 50 anos para lhe usar. Deus quer lhe usar agora. Foi assim que ele fez com Davi. Jessé chamou esse: meu filho, olha, vá ali levar a lancheira dos seus irmãos, que eles estão na guerra. Às vezes alguém prega e diz que Jessé não gostava de Davi, que Davi só fazia essas tarefas, mas era da liturgia judaica mesmo, que o filho mais novo fazia essas coisas. Tomava conta das ovelhas do pai, fazia serviço em casa, aquela coisa toda. Aí Davi foi. Quando chegou lá, estava aquele fuzuê. Um bocado de homem grande, forte, os rochedos, não sei se você conhece essa palavra, os bambambam, tudo debatendo acerca de uma guerra. Quando os irmãos viram, começou a brigar. O que é que tu está fazendo aqui, seu fedelho? Isso não é lugar de criança, vá-se embora, vai levar a espada na cara. Ele disse: eu só vim cumprir a ordem do meu pai, trazer a comida. Mas já que eu estou aqui, eita, que Deus cria a situação. Oh, meu Deus. Entre na reprovidência do reprável Fá. Alguém diz: aqui ele não entra, aqui ela não entra. Deixa de ser abestalhado, porque Jeová dá um sopro, manda para longe e diz: ela vai entrar, ele vai entrar mesmo, porque eu quero usar ele, eu quero usar ela, porque quem dá oportunidade é ele. Eita, que ele foi entrando da canaia. Eita, sobre a raio e saiu da raio. Tem gente pequena aqui que Deus vai fazer gente grande em pouco tempo, porque ele tem pressa. Eita, como esta palavra arde no meu coração nesta noite. Ficou aquele rebuliço. Esse problema é que tem um filisteu desse tamanho que está afrontando, dizendo que nem tem homem aqui, não tem ninguém que consiga lutar contra ele. Ele disse: eu vou. Eita, tá, se fosse escrito já, iam falar: tu estás o sonhador mó, né? Iam citar José. Menino, procura o teu lugar, vai-te embora, isso aqui é coisa de gente grande. Não, eu vou.
Eu vou porque eu cuido das ovelhas do meu pai. Olha a experiência. Porque tem gente que quer ter fama. Não tenha fama não, porque fama é passageira. Procure ter experiência com Deus, porque a experiência com Deus é que gabarita você para a guerra. Fama é para Face, é para jornal, é para outdoor. Mas na hora do vamos ver, é o primeiro a fugir. Fica no anonimato, mas bota o teu joelho na terra e diz: Jeová, me dá experiência, me ensina, me capacita. Eita Deus. Só ele. Oh, aleluia. Vinha urso, vinha leão, vinha raposa, vinha lobo, vinha todas as feras. E eu lutava tudinho, com garras e dentes. Ninguém me ajudava. E eu sempre deixava ileso todo o curral do meu pai. Aí Saul disse: esse menino é bom. Esse menino é bom. Porque tem gente que quer avaliar eu e você, não é assim? Esse menino é bom, mas tem que preparar ele. Oxe, coitado. Só olha, tem uma armadura aqui que dá para você usar. Bote ela para lhe livrar. Ele foi humilde, porque você tem que ser humilde. Não quero mostrar que sabe tudo, que dá errado. Aí botou, ficou aquele negócio sambando, aquele negócio pesado. Ele disse: olha, me desculpe, eu não quero ser indelicado. Gostei muito da proteção, é bonito, mas isso aqui é para ficar no museu. Não é para mim não, porque eu vou lutar do meu jeito. Abriu a sacola, já estava preparada há muito tempo. Pegou da sua jalva 5 pedras e a famosa funda que os benjamitas conseguiam atirar e acertar um fio de cabelo a metro de distância. E Davi era experiente, era perito neste assunto. Cadê? Cadê o filisteu? Está ali, pronto. Aí vai Davi, menino, se apresentar para o gigante. Aí o gigante disse: eu sou algum animal para você mandar isso aí para lutar comigo, com pau? Eu quero um homem para lutar comigo. Aí Davi disse: ô coitado, deixa eu dizer uma coisa para tu, terra seca. Tu estás vindo para mim com lança, com espada, com escudo, com voz grossa, com 3 metros de altura. Mas eu, menino, fraquinho, feioso, estou indo a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje eu darei a tua cabeça na mão do povo, porque toda esta congregação saberá que o Senhor salva, e não é com espada, não é com lança, não é com arma nuclear, porque do Senhor e do Senhor é a guerra. Só um golpe e Golias caiu. Oh, glória a Deus. Não enfeite, não invente, não faça ajeitado. Peça a Deus para lhe dar perícia, e com um golpe tu enfrentarás e vencerás o inimigo. Sabe qual foi o sucesso de Davi? Não olhou para si e disse: eu estou pronto. Ele disse: eu estou indo com Deus. Jogou a batata quente na mão de Deus, disse: resolve, Senhor, eu estou apenas indo, mas quem vai fazer é o Senhor. Aí Deus assina, carimba, gabarita, respalda, confirma, porque o nome dele importa que seja glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe.